Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, hoje é quinta-feira, 8 de agosto de 2019 e esse daqui é mais um giro de notícias. Antes de mais nada, você sabe o que você tem que fazer, não vou nem falar nada, e vim aqui embaixo também se inscrever no canal. Outra coisa importante é lembrar de que a Foot Fanatics está patrocinando aqui o canal, então você vai lá, tá aparecendo aqui o cupom de desconto, você vai lá, quer comprar produto com desconto, né? Tem produtos do Fluminense, de vários outros clubes, você vem aqui embaixo no link que tá aqui na descrição e compra usando esses cupons para você ganhar um desconto, mas usa o link que tá na descrição, porque aí você ajuda aqui o canal. Beleza? Seguimos e vamos agora falar sobre dois atacantes do Fluminense. O primeiro deles, né, o primeiro dos atacantes aí que eu vou falar é sobre Johnny Gonzalez, atacante colombiano do Fluminense, que segundo o repórter Paulo Brito, do Netflu, recebeu uma proposta, na verdade o Fluminense recebeu uma proposta não especificando o time, né, mas foi um time árabe, por Johnny Gonzalez e rejeitou. Faltam 4 meses para acabar o contrato de Johnny Gonzalez com o Fluminense e caso ele não renove, né, com o Flu, que tá aí, já foram 2 propostas recusadas para ele, ou seja, o cenário de uma não renovação é bem possível, o Fluminense perderia ele de graça. E aí você, provavelmente junto com muita gente da torcida tricolor, perguntou por que não vendeu e ganhou um dinheiro pelo menos? Bem, antes de mais nada, ponto 1, motivo 1, né? O Fluminense ainda acredita na renovação, né? Vale destacar que o Fluminense está tentando aí uma engenharia, está tentando convencer o Johnny a ficar, então seria desistir do negócio, o Fluminense não quer desistir nesse momento. Ponto 2, porque o futebol não é só dinheiro, né? O Fluminense poderia vender Johnny Gonzalez agora, ganhar ali um dinheiro que eu vou falar depois, né? Um dinheiro bem pequenininho, e perder o seu melhor jogador na Copa Sul-Americana, por exemplo. O Campeonato Brasileiro também está em curso, imagina se a gente é rebaixado. A perda hoje de Johnny Gonzalez como titular seria muito maior do que a quantia de dinheiro que entraria, por quê? Número 3, na notícia lá do Paulo Brito, ele fala que os valores não foram significativos a ponto de atraírem o Fluminense para venda, né? Ele fala algo parecido com isso, mas basicamente era pouco dinheiro. E aí ele não deixa bem claro, mas o ponto que eu entendo de que era pouco dinheiro é porque o principal dos fatores para mim é o Fluminense só tem 10% dos direitos federativos de Johnny Gonzalez. Você provavelmente tá com raiva aí falando bem assim, mas o Fluminense comprou só 10%, porque o Fluminense não comprou. Johnny Gonzalez encerrou o contrato dele, né? Tinha acabado lá o contrato com o Júnior de Barranquilla no ano passado, e aí assinou com o Fluminense sem ter um pagamento de luvas, o que fez com que ele ficasse com 90% dos seus direitos federativos e o Fluminense apenas com 10% para poder inscrever e etc. Enfim, o Fluminense comprou, na teoria, 10% só de Johnny, sendo os outros 90% dele mesmo, que é muito raro da gente ver hoje em dia. Com isso, vamos botar aqui uma hipótese maluca. Se os árabes chegam com 20 milhões de reais para comprar Johnny Gonzalez, o Fluminense ficaria com 2 milhões de reais, que, convenhamos, para esses 4 meses de bola que ele ainda tem para jogar, não compensariam, né? E isso se fosse uma proposta altíssima dessa. Para renovar com o Fluminense, além do fator salarial, Johnny Gonzalez pediu $1 milhão em luvas, segundo a reportagem também do Netflu, né? Daria ali um pouquinho menos do que 4 milhões de reais, né? Dependendo da cotação de agora no final do ano, mas não deve mudar tanto esse ponto, entre 3 milhões e meio e 4 milhões de reais. Porém, esse não é o principal fator, eu venho aqui sempre relembrando. E esse dinheiro seria como se fosse uma compra. O Fluminense provavelmente, entendo eu, nessa renovação, adquiriria, olha o verbo aí, 100% de Johnny Gonzalez, ou seja, 4 milhões em Johnny, acho que tá valendo mesmo, tá uma compra boa. Porém, como eu falei aqui já no vídeo passado, não é só a questão das luvas para Johnny renovar. A vontade dele renovar também precisa ser significativa e isso passa muito por salários, não só um aumento salarial, mas a garantia de que os salários serão pagos. Vou lembrar aqui, Johnny Gonzalez, ele não recebeu nada até março e depois ele só foi ver dinheiro em julho, praticamente, em junho, na verdade, né? Então, é difícil falar pra ele que vai pagar porque ele ficou 6 meses ouvindo promessa. Outro atacante que a gente precisa falar aqui no vídeo de hoje é sobre Pedro. Você provavelmente tá aí, eu tô lançando esse vídeo por volta das 6 horas da tarde. Você provavelmente tá aí maluco aí com uma questão de Fiorentina, de Pedro, passou o dia falando aí, como a galera passou lá no grupo dos padrinhos do Raiz Tricolor lá falando. Por sinal, seja padrinho do Raiz Tricolor e entre num grupo de WhatsApp exclusivo pra padrinhos, um grupo maneiraço. O link tá aqui na descrição. Vai ali, tá um pouquinho abaixo aí, seja padrinho e tal. Vai aí, clica no link que você
Enfim, você descobre lá como virar padrinho, entrar nesse grupo de WhatsApp. Mas voltando, sobre Pedro, você já ouviu falar sobre a proposta da Fiorentina? Se não ouviu, vou comentá-la aqui agora. Essa proposta, e aí eu vou usar aspas nessa proposta, foi noticiada pelo César Guimarães, colunista do Lancenet, tem uma coluna chamada De Prima. Eu vi essa notícia no Netflu e depois no site Explosão Tricolor, sempre referenciando ao César Guimarães, à coluna de Prima e ao Lancenet. A proposta era a seguinte: 15 milhões de euros mais 3 milhões de bônus. Esse valor, ou seja, vamos botar 18 milhões aí no total, considerando que Pedro atingisse esses bônus, etc. 18 milhões de euros por Pedro. Segundo César Guimarães, a diretoria já tinha até aceitado essa proposta, estava só discutindo forma de pagamento. Vai pagar parcelado, vai pagar como, não sei o quê. Enfim, estava só nessa discussão, mas já tinha aceitado o valor já. E a pergunta que mais ficou nos grupos, a informação acabava aí, mas só tinha isso de informação, todo mundo ficou em dúvida se era 18 milhões pro Fluminense, comprando a Fiorentina vindo e pegando 50% de Pedro só e pagando 18 milhões a Fluminense, todo mundo aprova. Fiorentina pagando 18 milhões no total e o Fluminense tendo que dividir 9 milhões pra cada aí com o Arte Sul, aí, meu amigo, aí todo mundo desaprova, né? Até porque seria uma proposta abaixo de praticamente todas as outras que vieram, inclusive da do Flamengo, e que foi recusada por Mário Bittencourt. Ou seja, primeiro ponto pra desconfiar, se era por 50% de Pedro, fica meio óbvio que não vai aceitar. Ponto 2. Eu achei essas notícias do Netflu, do Explosão Tricolor, porém, quando eu fui lá na coluna, no Lancenet, lá na coluna do César Guimarães, a coluna de Prima, não tinha qualquer notícia sobre Pedro. Procurei, óbvio que eu não acredito que os jornalistas inventaram, né? A galera do Netflu e a do Explosão Tricolor não inventou que o César Guimarães deu essa notícia, eles provavelmente acharam em algum lugar, porém eu não achei, ou então eu fui no local certo e ele apagou esse texto dele. O César Guimarães apagou porque, sei lá, enfim, por vários motivos. E se você tem o link aí da notícia do Lancenet, lá no Lancenet mesmo, a notícia do original, do César Guimarães, e não notícias replicando o que ele disse, manda aí nos comentários, porque não faz sentido, né? Se ele apagou a notícia... E segundos antes de eu começar a gravar isso aqui, me mandaram o link de uma notícia da ESPN, do Jorge Nicola, falando exatamente a mesma coisa que o César Guimarães publicou hoje cedo, como se a notícia fosse dele, pode ser que seja também, só que o César Guimarães já deletou. Vamos ver quanto tempo aí que durará essa notícia do Jorge Nicola, e ou se ele tá certo mesmo, mas eu acho bem difícil de que isso seja verdade. Ponto 3, pra duvidar da veracidade dessa notícia, é que o repórter Felipe Siqueira, do Globoesporte.com, que não costuma dar essas furadas, na verdade, o Globoesporte.com é bem cauteloso, eles deixam de dar várias notícias sobre especulação e etc, justamente pela cautela de não ter um caso desse, de você publicar, tá praticamente fechado e depois não rolar. O Felipe Siqueira falou o seguinte no Twitter, nessa manhã, né, no Twitter dele, tá aí aparecendo o print aí na tela, que ele confirmou com o Fluminense, confirmou com o staff do jogador, confirmou com a galera e não tem nada de propostas, só sondagens até agora. No fim das contas, fica aí aquele aviso, né? A última notícia era de que CSKA e Fiorentina sondavam o Fluminense, sondavam o staff de Pedro para saber informações, né, sobre valores que o Fluminense quer, e eu acho que não é à toa o Mário Bittencourt deixar escapar essa, que também foi publicada ontem aqui no canal, né, de que ele quer no mínimo 15 milhões de euros só para ele, no caso só pro Fluminense, né, obviamente. Se realmente houve essa proposta e foi por 50%, essa era uma resposta dele, ou seja, ele não ia aceitar. E se não houve essa proposta, já é um aviso para Fiorentina e CSKA, ó, multa de 50 milhões, eu teria direito a 25, mas eu aceito 15. Você negocia o que quiser lá com a Arte Sul. De qualquer forma, depois da manhã tem jogo, sábado, contra o Atlético Mineiro. Teremos Johnny, teremos Pedro e, enfim, teremos jogo com todo mundo em campo lá contra o Galo. Muito obrigado a todos. Não se esquece do like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Tá, vai aparecer uns vídeos aqui logo depois aqui, você assiste aí também, continua assistindo o Raiz Tricolor. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu! Eu tô aqui me perguntando por que você não assistiu esses dois vídeos que estão aqui no canto, aparecendo aqui agora nessa tela final. O vídeo aqui de cima é o envio mais recente que eu fiz aqui pro canal, e o vídeo de baixo é um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você, então vale a pena você conferir. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado, não se esquece do like aqui no vídeo, saudações tricolores.